Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje, nosso programa muda de vertente radicalmente. A palavra de ordem é tecnologia da informação. Muita gente que está em casa com seu tablet, com seu telefone celular, seu computador pessoal, não faz a mínima ideia da confusão que é para isso tudo acontecer dessa forma pasteurizada, simples e objetiva que você encontra nos seus equipamentos. Hoje a gente vai ter uma ideia um pouco mais apurada a respeito disso tudo e nós vamos falar de uma coisa que é a paixão do momento, embora muita gente fale, poucos entendam, a chamada inteligência artificial. Tem o Bradesco falando nisso, tem o Itaú falando nisso, todo mundo está falando nisso. Mas essas pessoas que falam precisam contratar quem está comigo hoje como entrevistado, para que essa coisa seja colocada em prática. Nosso entrevistado de hoje é um especialista em TI, Adosindo Neto, que vem para me ajudar, quer dizer, me ajudar nada, porque eu não vou fazer nada, porque eu não entendo nada, para falar sobre o que acontece, como acontece, quais são as vantagens, as desvantagens e o que a gente pode esperar. Adosindo Neto, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco hoje aqui, nesse programa, falando sobre a sua paixão e falando sobre a vontade de aprender de muitas pessoas que estão em casa, que é a tecnologia da informação. É o prazer todo nosso de estar aqui, não é? E tentando simplificar um pouco, né, alguns mitos, não é? Alguns talvez desfazendo esses mitos, não é? E estamos aqui à disposição sempre, né, que você precisar. É um grande prazer. Eu gostaria que você se qualificasse para que o nosso telespectador soubesse que, além de carioca, 60 anos, apaixonado pela tecnologia da informação, mas a sua qualificação nesses anos todos de, como seu pai era da aeronáutica, nesses anos todos de horas de voo que você tem nessa profissão. Nós começamos em 78 como programador IBM, COBOL IBM. E desde Fortran antes, Fortran na faculdade, né? Depois COBOL Lápis IBM. 6B, cartão perfurado. Cartão perfurado, sim. Sim. Um pacote desse tamanho assim de cartões para dizer oi, bom dia. Sim, né? Sim. E falando um pouco, né, como você mencionou hoje, todos nós temos um celularzinho, né, no bolso, o mais barato até que seja o celular, um modelo mais simples, tem assim, talvez, vou dizer, uns 200 vezes mais poder de processamento que o computador IBM que comecei em 78, que era um 360, um barra 360. Eram cartões perfurados, você perfurava 2.000 cartões para fazer um programa que ocupava 32K. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é K, fala assim, giga, em tera, né? E K não existe mais. Então se fazia uma ginástica, né? E aquelas memórias horrorosas externas, disco de 5,5 polegadas, isso, né? Lembra disso? Horroroso. Eu tinha um de 8, depois 5,5, né? Depois o 3,5, né? E é gozado, é interessante, né? Quando a gente para, né, para lembrar como em pouquíssimo tempo, né, houve uma revolução. Tecnologia. Né? Hoje em dia se fala, nós mesmos, quando tocarmos no assunto da inteligência artificial, nós estamos na nuvem também. Isso é uma coisa que a gente vai explicar para as pessoas, que eu também não entendo. Nuvem. Nuvem. Esse é outro drama, né? Todo mundo fala, poucos entendem. E é um conceito que está aí toda hora sendo falado. Só como referência, né? O primeiro computador que apareceu aí era um tal de ENIAC.
Não é isso? A válvula, com válvulas, tinha, salvo engano, esses números, né? Mas tipo 60 mil válvulas, né? Era um negócio assim. Consumia uma quantidade doida de energia, né? Um absurdo. Gerava calor. Era só uma lembrança, até hoje, com toda essa evolução, o modelo matemático, agora quebrado com os computadores quânticos, é bit, então é 1 e 0. Então toda a matemática interna do computador é matemática binária até hoje. O que o quântico veio trazer é que o bit agora pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Olha. No modelo matemático anterior era 0 ou 1, ou seja, as memórias de ferrite lá de trás, chegou a IBM montar a fábrica no Brasil, lembro disso, costurada, passando. A energia está aqui, ela está, digamos, com energia 1. Está sem energia zero. Então, todo o modelo matemático, todas as camadas de você tinha que excitar para ler, não é isso? Tinha que excitar para ler. Inclusive, fazia-se programação por cabo, lá, não da minha época, mas mais para trás. Né? Parecia aquelas telefones. Mesmo a telefônica antiga, PS1. PS1. Que horror, hein? Então, você vê, de 1950, né, para cá, nós temos hoje um celularzinho, voltando a dizer, o celular talvez mais barato do mercado, tem 100, 200 vezes mais poder de fogo. Esse computador que eu estava falando, esse 360, era o computador do CPD do Estado do Pará, atual Prodepa, que existe até hoje, onde eu comecei como programador. Ele lia cartões e armazenava em fita, não é isso? Lia cartões, boa observação, lia cartões, tinha as fitas, né? Fitas que a meninada e a maioria do público nunca viu, mas aquelas fitas que parecia gravador de rolo. Provavelmente, né? 2 polegadas de largura, 5 centímetros. E no nosso caso lá, que era o CPD do Estado, nós tínhamos 4 unidades de disco, 2314, se não me engano, da IBM, com 27 mega cada uma. Meu Deus. Que eram as panelas, fosse um monte de LPs, poucas pessoas sabem, entendem até o que é LP. Mas é como se fossem vários LPs em cima do outro, fixos pelo meio, e os braços entravam pelo meio, assim, para fazer a leitura. Bracinhos é como se fosse um HD atual gigante. Gigante, né? isso. Entendi. E nós, na época, participamos da construção do sistema de folha de pagamento lá para o Estado, 78, 79, e fomos, talvez, lá na região, primeiro a usar arquivo indexado. Então, as panelas, como nós chamávamos, chacoalhavam quando chegava o programa que usava arquivo indexado, porque elas tinham que ficar indo e vindo. Elas estavam acostumadas pelos arquivos sequenciais. Vai lendo, acaba, volta. Vai... E o indexado ficava indo e vindo. Os bracinhos procurando, a informação. Que né? coisa, hein? E hoje em dia, SSDs, não é isso? Você põe uma SSD hoje aqui na TV, por exemplo, a gente já tem alguma coisa de SSD. A inicialização do computador é uma brincadeira. É uma outra, eu acho que para os usuários, né, comuns, né, e para nós todos, na verdade. SSD, traduzindo pessoal, Solid State Drive, né? São os drives de estado sólido, onde não existe disco girando, nem bracinho procurando. Ou seja, não existe mecanismo né, de desgaste, então dura mais, consome menos energia. Rolamento de espera, não tem nada disso. Tá, motores de passo, não tem nada disso. Então é outra eletrônica que veio surgir, que vai baratear, vai rapidez, garantia de anos de vida, não é? Aquela quedinha boba, às vezes, que há uns anos atrás, crashou meu disco. Acabou isso, quer dizer, nós estamos vivendo para uma pessoa como eu, né, 41 anos nisso aí, é uma vida. É muito bacana ver. Não é? Porque... E outra coisa também que eu acho que é fundamental e contribui para essa difusão violenta da tecnologia, os preços estão caindo violentamente. Sim. Fabricação em massa industrial faz com que os preços caiam muito. Eu ia tocar num ponto, mas o público leigo talvez assuste um pouco, mas acho que é importante colocar. Como nós estamos dizendo, nós todos hoje temos um computador no bolso. Vamos traduzindo, o pessoal gosta. Então, nós temos um computador no bolso. O curioso é que massificou-se o uso dos celulares, estamos falando dos smartphones aí, né? Mas pouco se falou da segurança da informação. Então, muita gente questiona, eu estou falando aqui de geladeira, quando eu entro no determinado aplicativo, aparecem os anúncios da geladeira. Então, existe realmente uma preocupação da área da tecnologia, nossa, inclusive quando formos falar um pouco no projeto nosso da IA e tal, com a segurança da informação.
vamos dizer assim, talvez o sigilo, né? Hoje todos estamos expostos totalmente. Eu digo para em casa... A segurança da transferência da informação. Da criptografia. Criptografia. Né? E você está exposto, né? Você tá A gente tem visto aí, né, a questão de hackeamento de celulares de autoridades, sim, uma confusão. Vazamento de informações. E o que é pior, até diria em relação a isso, em que a postura nossa, infelizmente, das autoridades jurídicas do país, deviam ser firmes ao dizer, tem que dizer o seguinte, é crime, hackeou, roubou a sua informação, tem que ser um roubo, né? Eu diria até roubo, crime inafiançável, uma coisa assim. Deveria que se aumentar a gravidade disso, porque senão vai virar festa. Como se fosse terrorismo. Como se fosse terrorismo, porque as suas informações... as pessoas baixam um joguinho ou baixam um aplicativo, aí vem aquele termo de aceite, que tem ali um contratinho, e ninguém lê aquilo ali, só vai dando aceite e vai baixando. Né? Quer brincar jogar. E tal. Isso vai expondo, porque de repente nas entrelinhas ali tem dizendo que autoriza que as suas imagens do seu celular sejam utilizadas, que os seus arquivos. Então, esse cuidado é que acho que nós já precisamos chegar na maturidade, nas universidades, até nos colégios, né? Existe colégio ensinar isso, não só o uso. Que nós temos... Saber quanto vai custar esse uso. Quanto vai custar esse uso e como você pode se proteger. Não só monetariamente, né? Mas... Não só monetariamente, para a vida até, porque aquela história que fala-se há muito tempo, foi para a nuvem, já era, né? Imagem, som, gravação, não é? Já foi, já está na... A gente podia explicar para o pessoal o que é a nuvem, a gente tem tanta coisa para explicar, porque eu mesmo não entendo, né? Porque eu sei que na nuvem não tem nada. Sim. Né? Isso é um conceito virtual. Conceito. Eu vou colocar uma visão, talvez uma explicação bem particular, não querendo com isso dizer que é a definição de nuvem, né? E aqui é a definição definitiva, né? Sendo assim, muito enfático. O conceito de nuvem, no grosso modo, é o seguinte, lá atrás fazia-se aplicações, vou dizer, cliente e servidor. Você tinha uma máquina em algum lugar, ligada de forma física, né, por um cabo, via fibra, cabo coaxial, né? Coaxial, né? Agora cabos pares trançados, depois fibra. Isso. Então esse era o cliente servidor. Depois isso aí subiu para a nuvem, vamos dizer. Está em algum lugar e eu acesso esse servidor via internet. Então eu tenho um servidor, e até uma das nossas aplicações ainda está assim. Ou seja, eu tenho um servidor na nuvem. Na verdade, existe uma empresa em algum lugar, tem um conjunto de servidores físicos, uma mega conexão ligada à internet, ou até eu lhe diria, vários locais com vários grupos de servidores espalhados pelo mundo. Colocados em rede. Usando a internet. Então, quando eu acesso o meu servidor, na verdade, eu não sei onde ele está. Então, esse conceito de não sei onde está, na minha opinião, é que chama de nuvem. Né? Algo abstrato que eu não sei bem onde é que está sendo processado. Que a Google tem uma estrutura mega colocada subterrâneo, com refrigeração, com todas as UPS, fontes de energia ininterruptíveis. Isso. Contingência da contingência da contingência. E eu diria até mais, e deve ter em vários locais do mundo. Porque o que trouxe, até eu falei do modelo, um dos nossos servidores ainda é um servidor na nuvem, nós estamos mudando a estrutura, da arquitetura mesmo da solução para nuvem pura. Qual é a diferença disso? Eu mesmo não sei mais onde está. Eu subo a minha aplicação e ela se desfaz na nuvem. Você tem um compromisso com esse prestador de serviço, de te atender naquele volume de 99,99% de disponibilidade. E essa facilidade do conceito de nuvem puro, porque quando eu tenho um servidor na nuvem, um servidor que está lá, eu estou acessando o servidor virtual na nuvem, pode acontecer, nessa arquitetura ainda, desse servidor parar. Por mais que normalmente já não seja só um servidor físico, mas pode acontecer. No conceito da nuvem pura, isso já é inimaginável, porque eu vou ter talvez milhares. É meio assim, eu subo com algo, alguém... sobe que não sobe. Sobe que não sobe. E alguém diz, qual é o servidor dessas milhares aí que está mais disponível? É aquele, então roda naquele. Qual é o data center que
está com mais espaço, é esse, então vai para cá. E todos se falando interligados pela internet. Então, talvez seja uma definição muito brincadozinha indiana do assunto, mas é assim que eu vejo. Eu não me prendo, eu comentei até, né, muito a conceitos, porque devido a esse tempo todo, até metodologias de documentação de sistema, eu fiz análise estruturada e projeto estruturado, um curso na época, em voga no Brasil, como sendo, em 1982. Né? Como sendo a última palavra. É a última palavra. E vi isso caducar, e depois vieram tantos outros. Então eu fico meio de fora. Ouço, leio, mas não assumo nenhum. Você não mergulha de cabeça naquela tecnologia específica, mas você pega o que tiver de mais moderno para resolver problemas. Isso. E esse tem sido talvez o grande tônica da minha vida. Eu não me apaixonei nunca por nenhuma tecnologia. Eu sou apaixonado por resolver problema usando tecnologia. Você então, certamente, se eu te perguntar qual é a linguagem que você prefere, o que você prefere naquele momento, você vai dizer, prefiro todas, a que me atender melhor. Perfeito. E até eu vou pegar esse gancho e que atender melhor ao problema do meu cliente. Isso. Nesse projeto da Robot, né, da IA, que essa empresa chama Robot Genesis, né, nós usamos uma linguagem, é uma coisa curiosa até, para todos que nos ouviram, inclusive para o pessoal técnico. Nós escolhemos uma linguagem para fazer a ponte que eu estava mencionando, depois eu volto a ela, chama-se Erlang. Erlang, de linguagem. Tá? Language. Então. Aí começamos a usar, criamos, e uma vez já, muita coisa pronta, conversando com um amigo da área e tal, ele falou, pô, Adozinho, onde é que você descobre? Nunca ouvi falar nessa linguagem. Curiosamente, eu estava falando com esse amigo via WhatsApp. E ele falando, nunca ouvi falar nessa linguagem. Falei, nós estamos conversando através de um programa escrito com essa linguagem. Como? O WhatsApp é escrito com Erlang. Aí, pô, caramba, ele foi pesquisar. Foi uma linguagem feita pela Olivetti, há 25 anos atrás. Mas tem características técnicas que fizeram-nos utilizar. E um artigozinho que eu espalhei, e posso encaminhar, é um artigo, não é muito técnico, é que diz o seguinte, como o WhatsApp conseguiu ter 850 milhões de usuários com 30 engenheiros de computação, por conta da arquitetura, da característica da linguagem. Então foi uma das coisas que nós adotamos, a nossa ponte é em Erlang, que é a linguagem que o WhatsApp foi escrita. Essa linguagem ela tem uma característica de ser muito simples, ou ela é uma coisa bem bolada, pequena e ágil? Ela é pequena, ágil e ela é simples, mas como ela é pouco conhecida, nós tivemos que dar uma estudada. Mas ela tem uma característica de controle de thread, né? Eu vou tentar exemplificar. Eu consigo, tendo um monte de gente no ar usando a minha aplicação, ao mesmo tempo, consigo substituir a versão sem derrubar todo mundo, por exemplo. Entendeu? Uma das características fantásticas. Substituir a versão quer dizer atualizar. Atualizar, sem perder. Aí nós estamos agora, depois de 2 anos quase usando, o Google encomendou uma empresa que não vou me lembrar o nome, fizemos um trabalho há uns 2 anos atrás com ela, uma outra linguagem chamada GoLang, G-O-Lang, GoLang, tá. Encomendada, salvo engano na história, pelo Google. Uma empresa construiu a pedido do Google, tá. Essa linguagem, nós fizemos um projeto com ela há uns 3 anos atrás, nesse sentido para esse cliente, eu vou falar, um amigo assumiu a presidência, criaram uma nova federação médica no Brasil, chamada FMB, Federação Médico Brasileira. Um amigo assumiu a presidência e me chamou, Adozinho, a tônica da minha gestão vai ser transparência. Eu quero que você faça algo. Eu estava olhando essa GoLang. Vamos fazer em GoLang. Aí a meninada que trabalha comigo fica ensandecida, porque novidade. Tem que ser todo mundo. Só estão comigo quem gosta de novidade, porque senão não pode estar. Vamos estudar. Aí fizemos uma solução em que a Federação Médico Brasileira, aí uma solução também já toda nuvem, né? Onde eles fazem a parte tem o plano de contas, não é que eu tenha contabilidade dentro, tem o plano de contas, tem a parte de orçamento, mas todos os lançamentos financeiros da federação são feitos num sistema nosso e tem um módulo de visualização, ficou um negócio assim que todo mundo
Ficou fantástico. Esse módulo é que é a transparência que está pendurado no site da federação. Você clica lá e vê receita mês a mês. É mesmo? Isso, radiografia mesmo. Radiografia real, transparência completa. Em tablet, celular. Dados da empresa. Dados da empresa em tempo real, banco de dados em tempo real, dados da empresa. Qualquer um acessa? Qualquer um acessa. Está lá não lembro o site. É Federação Médica, FMB. O sitezinho, não lembro. Lá procurar módulo do transparência, clicar, lá está a nossa aplicação. E até numa conversa, acho que foi até aqui em Petrópolis com alguém, eu vou brincar, mas foi a verdade. Eu mostrei a aplicação. Não sei se você conseguisse botar a aplicação, não sei se caberia botar no tablet, mas não é o caso. Mas perguntando, vocês fazem site? Eu mostrei a consulta. E eu falava, vocês fazem site também? Eu falei, não, site é para um menino recém-formado. A gente faz sistema. Isso aqui é um sistema na nuvem, onde toda a parte financeira da empresa está sendo lançada em qualquer lugar, por pessoas, obviamente, com perfis autorizados a isso, é claro. Senha. Né? Senha, né? E isso nós estamos vendo aqui é o resultado disso em gráficos de alto desempenho. E o usuário comum chega até um determinado ponto. Ele só olha a parte dos gráficos. Entendi. Ele só olha a parte da visualização. Essa parte dos lançamentos é uma parte utilizada, não está disponibilizada no site. Tem um caminho que a empresa conhece, que aparece login, como você falou, senha, tararau, vários níveis de acesso, vários perfis de acesso. Então, dependendo, mesmo... Tem esse screening, tem. Mesmo dentro da própria empresa, por exemplo, vou brincar, tem a pessoa que faz lançamento financeiro, beleza. Ela vai lá, aparece para ela lançamentos financeiros. Mas tem a pessoa que, por exemplo, atualiza a previsão orçamentária do ano que vem. É um outro perfil, vai lidar com outro grupo de telas. É outro nível de permissão. Outro nível de permissão. Então, isso está implementado há uns 3 anos e tem uma outra brincadeira, quem me conhece sabe como isso é verdadeiro. Eu fiz, quando eu tinha 14 anos, um teste vocacional de um dia, uma bateria de teste, e no meio lá do perfil, disse uma coisa que me preocupou. Eu tinha 14 anos, me preocupou muito. Tendência à vagabundagem. Isso, como me preocupou, foi útil à vida. Eu penso demais antes de fazer, para nunca mais ter trabalho de mexer. Mas vamos analisar rapidamente. O que é vagabundagem quando a pessoa tem uma mente produtiva? Eu acho que talvez seja isso que eu Já ouviu falar em ócio produtivo? Né? Às vezes a pessoa, hoje eu não quero fazer nada. Mas quem é produtivo não tem essa capacidade de não fazer nada. Então, talvez aquele momento ali seja um momento em que... Será que o Bill Gates não teve, naquela garagem que ele começou a chupar informação de outras pessoas, né? A gente tem que falar o que é verdade, sim, né? Perfeito. Né? Perfeito. Ele pegou... Guglielmo Marconi. O Marconi era o quê? Uma pessoa que soube pegar o coesor de Branly, pegar os ressonadores do Heinrich Hertz e montar isso numa estrutura que pudesse fazer a coisa funcionar. Porque os elementos individuais não serviam para muita coisa. Agora, ele teve a cognição de organizar de maneira produtiva. Quem sabe foi num momento de ócio. Eu acredito. Porque é curioso, né? O momento de ócio talvez seja um dos momentos, e aí a gente, na área de TI principalmente, às vezes você tem aquela ideia tomando banho. Ou seja, naquela hora que você está no ócio, a cabeça está lá funcionando. Eu acho que é até um crime falar em ócio, né? Porque quem é dirigido para essa área da gente nunca para de pensar. Nunca. Né? Você acorda, eu tenho nessas noites de insônia atualmente, né? Com toda a dificuldade de fazermos o que estamos fazendo no nosso país. Eu tenho, meu filho mais velho está fora, né? E fala, pai, você tinha que ir embora do Brasil, né? E repete isso frequentemente. Tinha que ir para a Califórnia, tinha que ir para o Vale do Silício, por exemplo. Ele estava nessa altura, quando ele comentou muito isso, ele é biólogo e fez doutorado na Universidade de Londres. Ele estava em Londres. E eu sempre, até vou repetir a frase dele, pai, aí você sempre vai ser considerado um maluco cheio de ideias mirabolantes. E aqui você seria uma pessoa que estariam todos de olho em você. Ele me dizendo isso. A única coisa que eu acho que é diferente realmente se resume em uma palavra: respeito. Respeito, sim. E eu complementaria eu tenho amigos, né? Tivemos uma linguagem de programação na década de 80, chamada Go, que era revolucionária na época. Essa aí
Eu era sócio, quer dizer, o meu sócio é que fez. Ele era Apresentou alguma grande empresa? Nós tivemos, essa história é uma história interessante, claro, década de 80, nós tivemos como clientes CPFL em Campinas, Prodesp, Ministério da Economia, Ministério do Exército, espalhamos e tivemos de quase 150 clientes, mas era uma tecnologia completamente diferente das que estavam, inclusive a Cobra Computadores na época estava terminando o SOX, que seria o Unix brasileiro. Nós fomos o primeiro produto a rodar no SOX da Cobra. E numa reunião lá no Rio, lá na fábrica deles, como vocês conseguiram? Eu digo, porque talvez um gancho para depois eu falar atualmente. Nós fomos simples, nós não fizemos. A ideia era legal, mas a engenharia que se criou, digamos, a codificação era simples, né? Mas isso foi meu sócio da cabeça dele. Quer dizer, meu sócio, até o brinco, eu era sócio dele, respeitando aí a coisa. Mas eu fui que botei no mercado, né? Então dei antigas feiras existia Sucesso, né? Feiras de informática, depois veio a FenaSoft, depois nós tivemos em todas dando palestra. Tivemos na primeira Inforus em 1985 em Belo Horizonte. Olha. Nós estávamos lá dando palestra sobre a tecnologia. Aí tivemos na Oracle em São Paulo dando reunião sobre gigante. Nós tivemos esse é um caos curioso. Nós tínhamos no cliente interior de São Paulo uma têxtil que era um cliente nossa e de repente trocou lá o consultor e contratou a KPMG, que é outra grande na área, né? E a KPMG chegou lá dizendo que ia desligar a máquina dele, o computador, a linguagem não prestava e um monte de coisa. E o gerente geral lá, eu vou me lembrando os nomes todos, mas não vou mencionar, me chamou para pedir socorro. Pô, os caras estão chegando aqui dizendo que tudo isso aqui está errado. Aí me chamou para uma reunião. Roda como? É curioso, eu vou até brincar assim da simplicidade das coisas. Eu cheguei lá como sou, aí tinha um senhor do lado, enorme, de terno, paulistano, né? Aí me deu um cartão, eu sou KPMG. Engravatado. Sou da KPMG, eu vou lembrar os números, são possivelmente falhas de memória, mas vou mencioná-los só por uma questão de grandeza do que eu quero dizer. Minha empresa tem 55 mil funcionários em 102 países do mundo. Nós só perdemos para Arthur Andersen numa área tal. Falou para auditoria. Provavelmente auditoria. Aí eu falei, olha, meu nome é Adosindo Neto, a minha empresa é em Belém do Pará, sou eu, meu sócio e uma secretária. E eu queria lhe dizer uma coisa, ou a sua consultoria está completamente equivocada, o cenário, né? A partir talvez no cenário pintado de forma errada, mas eu acredito que a sua consultoria está completamente equivocada. Aí ele, por quê? Nós procuramos a sua linguagem, não ouvimos falar dela em lugar nenhum, não existia internet, estamos falando aí de 88, talvez, 1988. O primeiro contato que eu tive com a internet foi em 90. 90, o meu foi mais ou menos por aí também, né? Aí, só essa historinha, porque eu quero dizer o seguinte, aí eu dizia, vamos combinar o seguinte, fulano, Buzinari, lembrei o nome do gerente geral, tua sala de treinamento está livre aí? Ele a gente poderia marcar um treinamento da linguagem, porque eu tinha outros clientes aqui que eu precisava dar um treinamento. Você se proporia a vir fazer um treinamento? Aí você, depois de conhecer minha linguagem, vai entender. A sua opinião vai ser profundamente importante para mim. Porque nós somos uma linguagem brasileira, com toda a dificuldade de desenvolver tecnologia nesse país, e eu preciso saber onde eu estou errando para melhorar. Você topa? Ele topou. Você virou o jogo em cima dele. Virei o jogo em cima dele. E olha que bacana. Aí na outra semana ele foi, levou uma outra pessoa, eu juntei umas 3, 4 empresas. Segunda-feira, na quarta-feira, ele não aparece, mas o outro apareceu. E eu fiz um curso assim, tentando vender, óbvio, né? Claro. Aí na quinta ele volta, aparece, né? Assiste a aula. Não, o Buzinari era o gerente do nosso cliente. Eu vou falar, eu não ia. O consultor da KPMG volta, o sênior, né? Ele, digamos, o júnior, o rapaz, foi todas as aulas. Ele não foi na quarta, apareceu na quinta. E no final da aula da quinta falou, eu queria me desculpar da falta de ontem, mas é que eu fui a São Paulo, tive uma reunião com o meu gerente geral de consultores, e ele quer saber se você pode amanhã ter uma reunião, depois da aula eu lhe levo a São Paulo para a reunião da sede da KPMG. Falei, claro, saímos na sexta-feira, chegamos lá, lembrei até o nome mas não vou ficar falando nome.
Sabe qual foi a tônica da conversa? A KPMG quer representar seu produto nos nossos 17 mil clientes no Brasil. Que beleza, hein? Em uma semana. Então, eu conto essas histórias, primeiro, porque eu dei palestra em faculdade, gosto muito de falar para estudantes que privilegiem a sua inteligência, associem a nossa criatividade do jeitinho brasileiro, mas não para o lado ruim. Use isso para o nosso bem, para o bem da nossa sociedade, para o bem do nosso país. Isso está faltando, as pessoas estão muito querendo só fazer no tu-tu-tu. Não, são muito individualistas também, né? Olhando Então para cada um quer resolver o seu problema com, como é que se fala? Pouca farinha para o meu angu primeiro. Alguma coisa assim, né? Então eu acho que o brasileiro, se ele tivesse um pouco do espírito que a gente vê em outros países, né? Ele teria um outro tipo de desenvolvimento. A gente vai fazer o primeiro intervalo? Não. Porque não parece não, mas já foi meia hora de programa. Passa muito rápido. Rapidinho. A gente volta em 1 minuto e meio com o craque aqui, Adosindo Neto, falando sobre TI. Ainda tem muita coisa que eu vou perguntar. Por exemplo, baseado na experiência dele, urna eletrônica é segura? A gente volta já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Carlinhos Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Botou numa... Voltando com Abrindo o Jogo, nosso convidado de hoje, o craque em TI, Adosindo Neto. Vamos deixar o Adosindo Neto meio apertado para responder aqui agora a próxima pergunta, que eu já fiz uma avant-première aí no fim do primeiro bloco. Vamos fugir um pouquinho do que a gente está falando para depois voltar. Só um momento de descontração para uns e muito nervoso para outros. Urna eletrônica, baseado na sua visão de especialista em TI, é segura? A urna eletrônica é um computadorzinho com um código dentro, né? Escrito por alguém, não é isso? Então, ela é... Eu estou gaguejando porque é uma coisa delicada. Difícil. Eu vou falar como falo, né? Como falei ainda agora. É possível ter fraude no seguinte aspecto. Precisaria se auditar essas urnas, possivelmente de forma aleatória, para que os partidos ou os próprios candidatos pudessem, de forma, como eu falei, aleatória, averiguar que o código que está dentro daquela urna é o código que foi homologado pelos partidos em algum momento, que eu acredito que deva existir essa homologação.
porque eu contei uma historinha, e é verdadeira. Eu fiz um sistema aí, talvez uns 30 anos atrás, numa área, ficou atendendo partidos, né, na eleição. E me chegou correndo nem lembro se já era a urna eletrônica, acho que já era, mas isso não importa. Aí chegou um advogado dizendo que estava vendo, já era a urna, fraude na urna. Aí eu disse, como? Aí ele veio, Dozendo, é possível ter fraude na urna? Estamos votando 20, está aparecendo, na verdade é o seguinte, estão votando, eu vou falar os números, estão votando 13, está aparecendo 11. Aí antes até de falar qualquer coisa, eu vou repetir a resposta que dei. Você vota em quem você quiser e eu gravo em quem eu quiser. Ou seja, eu gravo, eu programo. Eu programo, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Quer dizer, o que quiseram que eu fizesse. Isso, né? Isso. Na altura, o que se descobriu é que algumas urnas estavam com mau contato na tecla 1. Então, quando a pessoa digitava 13, o 1 repetia, aparecia 11, aparecia o rosto lá da pessoa. Mas esse mau contato em várias urnas? Eu não auditei, eu estou falando exatamente o que aconteceu. Alguém veio, eu dei a minha resposta técnica, porque isso é a verdade, não é? Até conversando com amigos, falando como programador, não é? Eu posso, você vota no candidato que você quis, eu mostro a face do candidato que você votou e gravo quem eu quiser, porque o que eu quiser. Então, acho que os próprios partidos políticos não entendem a importância de uma auditagem adequada, independente, eu acredito, né? Talvez extrapartidária, talvez envolvendo até... Poucos lembram-se, talvez você se lembre, no caso Proconsult da eleição do Brizola. Foi mais ou menos isso naquela época, antes da urna eletrônica. Isso deu uma confusão franciscana. É a mesma coisa, era um joguinho no programa, que quando havia uma combinação de candidatos, votava no Brizola e no outro, caía para o outro voto. Isso, caso Proconsult, foi grosseiramente... Foi comprovado, né? Foi comprovado. Aí o Brizola espertamente chamou a imprensa internacional, não usou a imprensa local, denunciou, refizeram, trocaram a empresa, descobriram, refizeram a contagem e o Brizola foi eleito. E parece também que tinha uma grande rede de comunicação envolvida nisso. Tinha, inclusive, uma coisa curiosa, sem mencionar nada, ele era muito esperto porque ele mantinha nessa grande rede de comunicação envolvida uma matéria paga, que saía, se não me engano, todo domingo no jornal, paga por ele, então ele não podia evitar. Então ele dizia o que ele queria no jornal, que o evitava e que o tentava derrubar, sem fazer juízo de valor, apologia, né? Mas é isso. Então, tecnicamente, é um computador, o código que está lá dentro, nós, os leigos, eu mesmo, né? É um código binário que está lá rodando, né? Então, se o código foi devidamente validado, né, e homologado pelos partidos, perfeito, está fazendo o que se propõe. Mas isso é distribuído para centenas de milhares de urnas, né? Então as possibilidades como existem. Verificar, né? Como verificar. A sugestão sempre foi, eu falo isso há muitos anos, talvez o nuvem, existem algumas maneiras mais elaboradas, mas a mais simples seria, de repente, o partido ter num pendrive o códigozinho com um programinha que vai lá, espeta e vê se o que está lá é igual esse aqui, homologado. E por amostragem aleatória mesmo, né? Quer dizer, sem se devidamente, sem ter que avisar que vai fazer, coisas assim, imagino. Né? Mas, desculpe, mas essa foi a minha opinião. Não, mas eu acho ótimo, acho ótimo. Né? A gente podia agora partir para o cerne da entrevista, né? Que é a tão propagada e propalada importância da inteligência artificial. Inteligência artificial. A gente sabe que há muitos anos, acho que até agora ainda existe o Deep Blue, um computador da IBM, que as pessoas alimentaram com todas as informações necessárias e chegou a ganhar jogos de xadrez dos grandes mestres. Né? Foi o primeiro, inclusive, a ganhar, foi o Deep Blue. Esse computador, ele simplesmente ficava executando rotinas de jogos e de decisões e de campeonatos que os grandes mestres que eles criaram e alimentou-se o computador com essas informações e por acaso ele ganhou,
ou ele tem alguma rotina, não vou dizer que ele pensa, né? Porque isso é né? Isso não existe, mas alguma rotina de verificação em que ele encontre por si só novos caminhos? Como é que é isso? Eu diria que lá atrás o Deep Blue, ele era meio, vai armazenando as jogadas todas que vão acontecendo, em função das sequências de jogada, analisando também a jogada do adversário. Se perdeu, escolhi uma diferente, era mais ou menos por aí. Hoje em dia eu vou contar uma historinha, conversando uns 2 anos atrás, que nos levou até onde nós estamos hoje, com um grande amigo, que foi, inclusive, é um japonês, né, de uma sumidade assim, na área. E ele dizendo o seguinte, que o Google, falando o Google, fez uma IA que já conseguia aprender por texto, por manual. Olha lá. Aí então eu vou contar 2 casos. Então vou voltar, antes desse, vou contar um que é mais rápido. Há uns 2 ou 3 anos atrás, o Facebook botou dois chatbots lá, deles, 2 messagezinhos dele, um conversando com o outro, para melhorar o dialeto um com o outro. Então eram 2 programinhas conversando entre si para melhorar o dialeto. Agora, pasme, agora que é o lance. A pessoa que estava acompanhando notou que estava acontecendo alguma coisa diferente. Entraram a fundo para olhar. Os 2 programinhas tinham criado um dialeto próprio e estavam conversando entre si num dialeto que ninguém entendia. Desligaram e... Então, contrariando um pouco aí a sua afirmação, hoje as IAs grandes do mercado têm um poder de cognição absurdo. Vou voltar ao caso do Google. Pegaram o manual de xadrez, deram por aí. Eu fiz assim, mas na verdade PDFs da vida, eles foram lendo e uma hora eu disse jogar xadrez. Aí o pessoal do Google começou a jogar, aí fizeram um campeonato de xadrez, da IA do Google, que tinha aprendido xadrez, com os 10 maiores programas de xadrez do mundo, inclusive o Deep Blue. Salvo engano, números, jogou 100 partidas com cada um dos programas, não perdeu nenhuma, empatou em média 60 e ganhou 40. E aprendeu por manual. Aí, não satisfeito com isso, pegaram aquele Go, né? O xadrez japonês, que, eu acho que, salvo engano, o xadrez permite 26, ou um número baixo até de saídas possíveis. Sim. Aí o tal do Go, não conheço, mas permite 1000, ou seja, muito mais complexo. Aí ele parece que passou 96 horas estudando e até agora ninguém conseguiu ganhar dele. Que coisa. Então, com os supercomputadores, a IBM está lançando aí o primeiro computador comercial quântico, ou seja, com essa capacidade de processamento louca que existe hoje, a cognição passa a ser uma coisa extremamente forte. Nós usamos na nossa solução, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? Claro. Tínhamos 3 IAs que nós olhamos, seria Amazon, Google e IBM. Por algumas contingências, acabamos usando IBM para as primeiras soluções, chama Watson, né? A inteligência artificial da IBM. O nome de mordomo, né? Watson. Eu acho que e também o Sherlock Holmes era evidente, meu caro Watson, né? Talvez tenha sido por aí, Dr. Watson. Né? Então eu acho que talvez seja por aí. Mas é um oceano de ferramentas, né? Então nós estamos usando algo que nos permitiu construir o que gostaríamos, mas eu posso, por exemplo, dizer para um parâmetro, para o Watson, por exemplo, se o nível de acerto que você considerar, você quem? O Watson. O humano faz uma pergunta, ele está sendo treinado. Essa história, depois eu volto um pouquinho. E eu posso dizer, se for abaixo de 70% o teu índice de entendimento que você sabe responder, pergunte para o humano. Ou diga, opa, eu não sei, eu vou levantar. Eu vou levantar essa questão. Eu fui um leitor assíduo de Isaac Asimov na minha adolescência. Eu Robô, os Novos Robôs. I, Robot, isso mesmo. Isso. E tem um livro dele chamado Nine Tomorrows, né? 9 amanhãs. São 9 historinhas. Inclusive, curiosamente, eu li outro dia sobre isso. O livro que li em português só tinham 7. Depois eu me lembrei, eu não tinha mais lido. Mas tinha uma historinha chamada A Última Pergunta. Nessa historinha que talvez tenha me levado a trabalhar com ciência da computação. Pergunta para o computador como é que poderia se evitar a entropia do universo.
e o pessoal de TI da época. Esse computador ficava nos porões de Nova York. Vamos explicar a entropia. Entropia é as estrelas vão se apagando, a energia vai terminando. Então, um dia, nessa teoria, o universo vai se acabar, né? Vai terminar gelado e escuro. Escuro. A massa escura, que é outro contexto, né, atualmente, mas vamos lá. Aí eu vou encurtar porque eu acabo... bom, esse computador, até Asimov se conta, acho que ele em 1956, ele preconizou a internet. Era um mega supercomputador gigantesco, válvula ainda talvez, nos porões de Nova York, mas tinham terminais pelo mundo todo. Lembrei de todo mundo, e as informações da humanidade todas entrando nele. E esse computador, as pessoas perguntaram, como é que eu impeço? Ele, não sei. Aí disseram, continue pesquisando até você saber. Aí vai passando centenas de anos, esse computador, no finzinho da história, que senão eu vou me alongar, ele já estava no para-universo, já era um computador chamado AC Universal. E essa pergunta sempre foi refeita e ele não sabia. Aí um dia a última luz do universo se apaga. Aí o AC Universal diz, agora eu tenho a resposta, mas a quem eu devo dizer? Aí o AC Universal diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Ele começou a criar um outro universo para dar a resposta. Isso me arrepia até hoje. É perigosa, né? Estamos aí, lembrei disso por conta da IA do nível que está chegando hoje. May there be light, é esse o texto. E a gente sabe que uma das últimas vezes que a gente ouviu isso aí foi na criação do universo, né? Na criação do universo, É um negócio... Aí voltando um pouco até para a ideia da solução que construímos, eu não queria entregar algo do meu cliente totalmente para um desses ou para qualquer outro que a gente viesse a usar. Então nós fizemos uma camada chamada ponte, eu estou chamando assim, que é em Erlang, e que me permite, dependendo da solução do problema do usuário, eu posso usar o melhor que a IBM oferece, misturando ao melhor que o Google oferece, misturando com o melhor que a Amazon oferece, misturando com o maior que uma IA open source aí que existe oferece. Ou seja, eu não preciso mergulhar a fundo em nenhuma das IAs de mercado, a ponto de que a informação, talvez o conhecimento do meu cliente vá todo para dentro de uma delas, entende? E eu perca, digamos assim, o controle sobre isso. Está vindo ano que vem aí a LB, a lei da informação, da proteção da informação. Já existe Estados Unidos e europeu, o mercado europeu. Está vindo para o Brasil, parece que ano que vem vai vir, que vai tentar proteger ou normatizar o acesso à informação, a divulgação de informação. Você tem noção se isso está sendo bem tratado, se é com bons especialistas, ou vai vir mais um negócio para se discutir mais não sei quantos anos, Senado, Câmara, veto, uma perda de tempo. Essa é uma preocupação muito grande, acho que de nós todos, da sociedade brasileira. Claro. Estamos vendo, são assuntos graves sendo tratados pelo toma lá da cá ou olhando para o próprio umbigo, como você falou. E gente que não tem a mínima noção do que está fazendo. Nada. Então, o que é preciso nesse aspecto, voltando lá falando dos smartphones, né, da segurança da informação, se fosse tratado de uma forma extremamente técnica e competente, e a princípio seguindo os modelos europeus e americanos que estão razoáveis. Eu não tenho tido tempo para nada, basicamente. Mas uma hora eu falei nisso porque é uma preocupação, porque, até contrariando um amigo aí, exemplo, o que é muito útil usar lá a nuvem da IBM, né? Então, o nosso servidor de arquivos de documento e a nossa aplicação Erlang está num servidor IBM na nuvem. Mas já sabemos que tem uma determinada área da IBM que já está atendendo 100% a legislação de proteção de informação. Então, num contrato desse tipo, eu migro minhas informações para essa área e me escoro, vamos dizer assim, na própria IBM, me resguardo, né? Sem ter que me especializar ou ficar preocupado muito com isso. Então, eu volto a dizer, a empresa é muito pequena, a minha empresa é muito pequena, né? É uma luta muito grande. Então eu tenho que usar esses artifícios para não, senão eu fico louco. Eu não vejo nem como artifício, eu vejo como inteligência mesmo, né? Fazer um caminho. Já está lá, tá atendendo? Tá, então reinventar a rota para quê? Perfeito. Essa é outra tônica. Amigos na vida. Adosindo, faz uma contabilidade. Rapaz, tem 10 mil no mercado, eu não consigo imaginar algo que seja melhor do que as que eu vejo. Posso lhe indicar uma ou duas. Aí e comprovado, né? E já com muitas correções feitas ao longo do percurso, tempo. né? Então, eu nunca me meti nesse tipo de... Então, o que tentamos, até falando então da nossa solução, é trazer soluções
com inteligência artificial para empresa pequena, para empresa média. A gente está tentando conversar aqui em Petrópolis com o setor cervejeiro, com o setor de chocolate, com segmentos de mercado que eu não consigo também oferecer barato demais para uma empresa. Mas se eu consigo determinar um diálogo, que o que a IA vai fazer, padronizado para aquele setor, o diálogo. O conteúdo vem de uma base que cada um vai alimentar. É bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Eu estava dizendo baixo que... custo, mais rápido. Baixo custo, mais rápido. Eu não preciso identificar diálogos pessoais, eu vou para um rumo, né, de ideia, isso é devidamente aprovado pelo segmento, e até conversei com... Inclusive sigilo para todos, pra né? Todos, ninguém sabe de nada do outro. Ninguém sabe de nada de outro, o diálogo é padronizado. Aí a IA fica melhorando esse diálogo, mas o conteúdo de informação foi tratado de forma à parte, numa base de dados relacional. Então cada um entra lá, ganha um login lá na minha nuvem, lá, e vai lá e coloca as suas informações. Então, por isso que eu estava comentando até na vinda. Nós não fizemos... Eu não tenho um robô para a área de cervejaria, não tenho um robô para a área de chocolate, eu tenho uma fábrica de robôs. Vamos explicar os robôs, né? Tá bem, tá. Perfeito. É um negócio interessante. Não é o bonequinho. Físico, não é? Nós criamos o seguinte, usando a cognição lá do Watson e no caso... o Watson, mas poderia ser Google, né, tal, o chatbot, ou seja, você hoje, quando você entra, você é atendido pela NET, um exemplo citei, claro. Quem está falando do outro lado não é um humano, é um robô. Quando você entra para reclamar da sua passagem numa grande companhia aérea, no chat lá, quem está do outro lado escrevendo com você não é um humano, é um robô. Tem uma estrutura de reconhecimento de voz. Tem reconhecimento de voz falando do chat escrito, você tem... Eu vou... Talvez o meu exemplo resolva. Eu estive lá outro dia na Rua Tereza, fomos comprar alguma coisa, e o senhor que estava lá me parecia ser dono da loja. Perguntei, o senhor tem uma página no Facebook da sua empresa? E tem sim. Se eu chegar lá agora e der bom dia lá no seu Messenger, o que vai acontecer? Nada. Aí ele diz, talvez à noite você receba um boa noite se eu me lembrar. Eu falei, e se o senhor tivesse lá atrás alguém que pudesse lhe dizer, bom dia, eu sou a loja tal, essa semana eu estou oferecendo o produto tal, preço tal, e que inclusive pudesse fazer a venda para o senhor. O que o senhor acharia disso? Isso existe? Não só existe, como é isso que a gente está oferecendo. Isso se chama um diferencial de vendas. Eu acredito. 7 dias na semana, 24. E diferente dos sites. Os sites estão aí, por isso está se falando que a IA faz parte da quarta revolução, né? Teve a revolução industrial, então a tecnologia da informação está provocando a quarta revolução. Tem uma loja em Nova York que chama B&H. Ela é uma loja que vende equipamentos para áudio, vídeo, cinema, televisão, tudo que possa imaginar. Ela é gerenciada por judeus ortodoxos. Então, sábado não funciona, enfim, aquelas coisas, sim. Né? Mas pega o telefone e liga para lá. Entendi. O robô não é judeu ortodoxo. Então, ele está lá trabalhando e fazendo negócio. Isso é uma coisa que já existe, né? Tem que ser fomentada, sim, né? Sim, tem. E as coisas estão muito... Tem lojas já em São Paulo... Isso é alguma coisa estratosférica em termos de custo? Eu vou falar ainda numa ideia minha, sem falar de preços específicos. Mas eu estava pensando em segmentos, por exemplo, eu soube que Petrópolis, por exemplo, tem 20 empresas de cervejaria artesanal. 21, 22, vamos lá. Num segmento desse, o meu pensamento sabe que seria um salário mínimo mês por empresa, para criarmos uma IA para esse segmento, e proporcionarmos o acesso a todos. E o atendimento, né, disso aí funcionando. Sim, é um salário mês, porque aí eu preciso manter a infra na nuvem, né? Eu preciso manter os robôs, tem uma coisa curiosa e é verdadeira. O robô é criado e depois ele é um robô bebê. Ele tem que ser monitorado. Olha. Né? Inclusive nós, o artifício brasileiro e da nossa inventividade nacional, nós fizemos alguma coisa também, é o seguinte, que dependendo do que o robô ache, o humano, ele pode ter dentro da área dele, na nuvem, que nós oferecemos, ele tem uma tela lá, que as perguntas que o robô não soube responder, ele encaminha para cá. Aí o humano, dono do negócio,
vai lá e responde, inclusive com nível de validação, porque também às vezes não é o dono, pode ser um colaborador que esteja a fim de sair. Entendi. Então tem uma camada que a pessoa responde, tem uma camada autorizadora, isso volta e retreina o robô. Entendi, filtra, valida e depois retreina o robô. Aí o robô passa a ter esse vínculo com o humano através da própria solução que fizemos. Aumenta o repertório do robô. Aumenta o repertório do robô. Apesar que, inclusive, ele vai aprendendo sozinho, né? Existe cognição real na IA. Hoje em dia existe cognição real na IA. Mas nós fizemos esse gancho porque nós verificamos... Porque deve ser um baita de um programa com um algoritmo maravilhoso que fica tentando ver... Acho que a grande utilidade que nós estamos fazendo é interessante. Se monta basicamente essa chamada árvores de diálogo, que lá para a IBM, mas para o Google, a partir de intenções e entidades. Isso permitiu uma coisa legal. Vamos brincar, Museu Imperial. Vai ter uma palestra, né, agora quarta-feira, um encontro, né? Museu Imperial. Então, se a pessoa escreve assim, como eu gostaria de conhecer em Petrópolis o Museu Imperial. Escrever um texto gigantesco, que para o robô ele só vai, Museu Imperial. Olha, eu posso lhe ajudar no Museu Imperial, porque ele percebeu que dentro daquele texto gigantesco, ele está preparado a falar sobre aquilo. O que você quer saber sobre o Museu Imperial? Como eu chego? Aí ele vai lá no Google, traz um mapa, por exemplo, olha como você chega no Museu Imperial. Como é que eu visito? O robô vai lá no site do Museu Imperial, traz os horários de visitação. Isso está funcionando já, faz parte do Dona Hortência que eu mencionei ainda agora. Nós fizemos uma ideia, né, de um robô de turismo, chamando para Petrópolis, chamamos de Dona Hortência, naquela época Petrópolis era a cidade da Dona Hortência. E colocamos lá tudo, a história de Petrópolis, por que Pedro II veio para cá. São 200 páginas 200 páginas de informação em Word, de conteúdo, extraído de sites, né? De informações confiáveis. Informações confiáveis, validadas. E criamos uma brincadeira que foi o primeiro robô esquizofrênico da nossa empresa. Nós tivemos que dar lembrando do Asimov... Qual é o remédio que o robô esquizofrênico toma? Olha, ainda... Essa pergunta ruim. Não, mas essa é boa. É sacanagem. Nós tivemos que enxugar e começar de uma outra forma. Mas o Asimov, lá na década de 50 e 60, escrevendo Eu, Robô, Os Novos Robôs e outros na área de robô, o S-Robots, né, minha pronúncia aqui, o Robots, acho que era o nome, era a empresa que fabricava os robôs, mas na história, robôs físicos. E o S-Robotics. Robotics, isso. É isso. Tinha uma profissional chamada Susan Calvin, sabe o que ela era? Psicóloga de robô. Meu Deus. O Asimov já preconizou isso. Aí eu lembrando dessa história, que povoaram a minha adolescência, aí eu criei essa brincadeira e criamos o primeiro robô esquizofrênico da Robot, foi a Dona Hortência. Mas que já está curada, está um pouco mais elegante, com menos conteúdo, mas o que está lá está funcional, porque ela estava meio... Muito bacana, perdida. né? Muito bom. O campo é praticamente infindável, né? Porque existem muitos filmes que tratam isso de uma maneira assim, meio romântica, e dizendo que um dia o robô pode vir a substituir o ser humano e a gente aniquilar com a raça humana e só termos robôs aí. Isso aí é uma impossibilidade, né? Tem aquele filme Matrix, né? Que foram 3 inclusive, né? Meio por aí. Eu vejo assim, quando nós falamos do cuidado da lei da informação, eu acho que o nosso país, a gente precisa começar a tratar mais as coisas técnicas com profundidade até. Não que não existe, mas às vezes muito em meio acadêmico, né? Quando vai para a legislação, né, da coisa, a coisa fica tumultuada e a gente está perdendo espaço. Mas com o que está se vendo da cognição das IAs, passa a ser uma preocupação razoável nisso. Sabe por quê? Comentando a história lá do Facebook, dos dois robozinhos, né, conversando, criaram um dialeto. Eu brinco, não li isso, mas eu brinco que a primeira coisa que devem ter feito é o seguinte: tira da internet. Porque se eles fizeram um dialeto, o que eles podem estar querendo fazer? E está se falando, eles quem? Dois programas, duas inteligências artificiais. Então é claro que isso aí é uma coisa meio romântica ainda, mas com o avançar da coisa... Está no campo da ficção ainda, né? está, mas quem lida com isso, eu particularmente, leitor de ficção, né, de muitos anos atrás, vendo coisas que Asimov falou se transformando em realidade, e muito além do que ele imaginou, e lidando com a inteligência artificial, eu digo,
Algumas coisas que a gente tem que lembrar. Arthur C. Clarke. 2001, uma Odisseia no Espaço. Esse cara foi uma pessoa que imaginou o satélite estacionário sem existirem satélites. Sem existir satélite. A órbita geoestacionária foi imaginada por esse cara há não sei quantos anos. E hoje a gente vive disso aí. Esses escritores antigos, o Asimov, ele era, salvo engano, biofísico. Então ele tinha fundamento técnico, né? Então as coisas que ele escrevia eram uma visão além do alcance, né? Mas muitas delas se transformaram em realidade por conta O rótulo de visionário nunca foi pior aplicado do que com essas pessoas. Isso. Né? Porque o cara podia parecer visionário para os outros, mas ele lá no interior dele, no íntimo dele, ele tinha certeza que aquele era o caminho. Tanto que escreveu até o fim da vida. Eu ia aproveitar aquela história do ócio, né? Eu lembrando disso, quem me conhece há muito tempo, eu tenho muita ideia, né? A minha cabeça fica o tempo todo pensando. E o que tem acontecido cada vez mais, eu tenho uma ideia e, infelizmente, a maioria das vezes não consigo implementá-la por dificuldades minhas, mas o que eu tenho visto é que eu tenho uma ideia e anoto, aí passa um tempo, olha, fizeram. Aí tem outra ideia, aí, isso está cada vez mais a miúde, ou seja, a velocidade das implementações estão ficando violentas. A nossa segunda meia hora foi embora. Mas eu gostaria que você, por favor, dissesse para as pessoas aonde você pode ser encontrado, como você pode ser localizado, para que alguém possa beber dessa fonte sua e que possa utilizar esses ensinamentos para facilitar a vida das pessoas através das ideias e da sua realidade que é vasta e comprovada aí no campo de TI. Olha, o meu nome primeiro, Adozindo, não é? Eu sou fácil de achar por conta do próprio nome. Nós estamos no final de construção do nosso site, é www.robot.rio.br. Até nisso nós tivemos uma preocupação faz parte muito do nosso pensamento, tentar, se pudermos, participar do resgate do nosso estado. Merece. Do resgate de Petrópolis. A Robot é uma empresa que foi criada, eu tenho uma outra empresa, até a Amon Consultoria. Muita gente pensa que é do deus egípcio, mas não, é a Dozinha do Magalhães de Oliveira Neto, a Amon. Então, a Amon existe já há 12, 13 anos. E a Robot foi criada em Petrópolis, que nós estamos aqui loucos para tentar participar do que for possível de ajudar aqui a Serra, vamos dizer assim, né? Resgate, que vire cidade modelo na área da tecnologia. Eu sei também que você é apaixonado por Petrópolis. Sou apaixonado. Minha avó materna morou aqui, minhas férias quase todas na minha infância foram aqui, e Petrópolis foi escolhida por esse bem-querer nosso em relação a Petrópolis. E fico, claro, subdeço nessa nossa estrada aí, que infelizmente não foi duplicada, não é? Sofro com isso. Fico imaginando até numa conversa à parte, de repente se caberia talvez ao Petrópolis, Teresópolis, Friburgo bancarem um aeroportozinho pequeno, uma estrada ligando mais direto, porque aquela é muito sinuosa, você mencionou. Quem sabe isso daria um investimento, quem sabe conseguiria esse investimento privado aí de alguém grande, não é? Eu acho que nessa hora vale a pena a gente... Não é atirar em todas as direções, né? Porque quando a gente fala em atirar no Rio de Janeiro, já não é muito bom. Que a gente olhe em todas as direções. Até porque pode nos acertar. É então verdade. A bala perdida pode achar alguma coisa. Pode achar, não é uma boa ideia. Dozindo, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi um papo, para mim, enriquecedor, porque o meu pai já é falecido há alguns anos, e o meu pai falava um negócio que me marcou profundamente. Ele falou: meu filho, você nunca vai sair da idade do porquê. Uma guerra. Uma guerra. Eu quero saber o porquê de tudo. Perfeito, bacana. Porque eu gosto muito de estar atualizado e falar sem saber, jogando palavras ao vento, não edifica ninguém. Não edifica ninguém. Então, eu trouxe uma pessoa especializada hoje, muito que deu show aqui e as coisas aconteceram. Eu aprendi muito, te agradeço. Agradeço. Espero que o telespectador goste também dessas informações todas. Desmistificamos muita coisa, porque o cara começa a falar o informatiquês, a gente parece que emburrece a cada vez que alguém vem com essa conversa. E não é nada disso.
Estudem um pouco mais, vejam as reprises do nosso programa, aproveitem essa personalidade interessante e inquisidora que é a Dozino Neto. Voltaremos na próxima semana com mais uma entrevista muito interessante. Vejam as reprises, queiram-me bem. Tchau, tchau. TVC 16. Aqui você se vê. Você quer economia? O que você precisa?